Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês, mais um Angu de Grilo no ar. Como vocês estão nessa semana? Junho chegando ao fim. E aí, Flávia? Tá vendo como junho tá passando mais rápido que maio? Maio foi um negócio que não terminava nunca mais. Pelo amor de Deus. Eu ainda não dei conta de tudo que eu tinha que fazer em junho, mas comparado com maio... Tudo bem com você? Foi bom o fim de semana? Foi bom, eu tô bem rouca, né? Porque eu tive uma festa de um amigo. Que habla! Hablei, cantei, teve a festa do Martinico, teve Feira das Iabás, eu fiz uma participação. Teve uma festa de terreiro, que também a gente canta, né? A noite inteira. Enfim. Final de semana agitado. E como e aí sempre, muito né? uso do meu instrumento. Hoje eu já fiz fono. Enfim, tô bebendo muita água pra ver se essa voz melhora. Oremos. Bom, minha gente, quais os nossos temas de hoje? Vamos começar atualizando um pouco de tudo que a gente deixou pendurado da semana passada, né? Teve a sabatina do Zanin e a aprovação dele como ministro. Teve o começo do julgamento do Bolsonaro, como a gente tinha, né, marcado aí na agenda de vocês. Teve reunião do Copom, que manteve a taxa de juros e não sinalizou uma redução, né? Essa que foi a parte mais surpreendente que a gente tinha falado aqui também. E teve novos, polêmicas, acusações na direção de Arthur Lira. Então essa é a novidade. Vamos atualizar o que ficou da semana passada e essa é a novidade, né, da última semana. No segundo bloco, vamos falar de Rússia. Acho que todo mundo acompanhou aí, ou tentou acompanhar entre os compromissos o que aconteceu nesse final de semana entre o exército de Putin, o Prigozhin, o exército, o grupo Wagner, enfim. O que significou isso tudo? Não deu em nada, no fim das contas, mas relações que foram muito tensionadas, eventualmente uma reputação aí um pouco arranhada. Acho que vale a gente falar disso. E uma dúvida sobre... E aí no último bloco tem uns dados... E uma certa dúvida, né? Um certo questionamento em relação a um evidente enfraquecimento do Putin, né? O que aconteceu foi algo inimaginável, né? Os mercenários pagos pelo governo russo para atuar em conflitos, em particular o da Ucrânia, se rebelando contra o Estado-Maior, contra as forças armadas, né, da Rússia, e botando o Putin em apuros. É isso aí. Vamos falar disso, explicar um pouco o que aconteceu e como é que fica, enfim, essa imagem do Putin depois desse final de semana. E aí, no último bloco, a gente tem uns dados novos que saíram de pesquisas. Saiu a nova Vigizan, um dado de 2022 que fala de fome, né? São dados sobre insegurança alimentar, com recortes, né, com esse olhar específico de gênero e raça. Então, para a gente atualizar esses dados que a gente já tinha trazido aqui no Angu de Grilo em outros momentos, né, naquele primeiro inquérito nacional sobre insegurança alimentar, no contexto da pandemia, a gente fez esse episódio grande, e essa nova pesquisa são dados obtidos a partir desse segundo inquérito nacional que foi feito. Então, é uma dimensão aí olhando nesse viés de gênero e raça, que é sempre o nosso viés aqui do Angu de Grilo. E aí falaremos disso, falaremos sobre esses dados novos da fome e deixaremos nossos pop-ups aí dessa semana. Então, vamos começar esse episódio. Vamos lá para o nosso primeiro bloco, então. Eu acho que a gente pode começar pelo que não terminou, que é o julgamento do Bolsonaro no TSE, né? Que a gente tinha falado aqui que ia começar na quinta-feira passada, mas que já tinha outras 2 datas, terça e quinta dessa semana, reservadas para, se fosse necessário, continuar o julgamento. A previsão, quando a gente falou semana passada, é que na quinta o relator, né, o Benedito Gonçalves, lesse o voto dele. Nem isso
conseguiu chegar na quinta-feira. Então, o que teve na quinta foi uma fala da defesa e da acusação e eu não sei se é o voto ou se é a posição. É a leitura, o relator leu o relatório, que resume o que é a acusação, o que diz a defesa, o que diz o Ministério Público. Teve a acusação, que é o advogado do PDT, né, o partido que entrou com a ação originalmente, e a defesa, que fez a sua participação, e o Ministério Público Eleitoral, que é o vice-procurador-geral da República, representante do Ministério Público Federal, o Paulo Gonet, que recomendou a inelegibilidade de Bolsonaro somente e não de Braga Neto, que era o candidato a vice. Então, a inelegibilidade do candidato e não da chapa. Que foi. Mas o julgamento foi o Alexandre de Moraes, na sequência, interrompeu e ele continua, será retomado essa semana, é amanhã, na terça-feira, nessa terça-feira, a partir de 7 da noite. Eles marcam tarde, né? Amanhã não, né? Hoje. Conhecido como Hoje, terça-feira, a partir das 7 da noite. Então, agora, nessa terça-feira, começa com o voto a leitura, né, do relator, do Benedito Gonçalves, e deve se estender provavelmente também até essa sessão de quinta, que já tinha sido reservada. O TSE, ele se reúne em pedaços, né, em horários alternativos, porque a maioria dos ministros são também ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, e STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, é nos horários que não tem, antes ou depois das sessões das outras casas, das outras cortes. Por isso, esses horários estranhos. A expectativa é de que, se o Benedito lê uma versão mais compacta do seu voto, porque dizem que o voto tem 400 páginas. Gente, mas assim, pelo amor de Deus. Pode terminar ainda essa semana. Aí tem uma interrogação sobre um possível pedido de vista do ministro Nunes Marques, que foi indicado por Bolsonaro e tem uma tradição de votar alinhado com discursos, interesses, pontos de vista desse grupo político, ou que ele apresente o seu voto, mas apresente um voto divergente para que Bolsonaro não seja condenado, punido por unanimidade. A operação de defesa e vitimização, né, a estratégia política que Bolsonaro vai usar, já está na rua, né? Na semana passada ele voltou a dar entrevistas, falou com a CNN, numa viagem ao Rio Grande do Sul voltou a atacar a Justiça Eleitoral, atacou, de certo modo, o Alexandre de Moraes, né? A defesa dele tem chamado a atenção para como é que eu vou dizer isso? Com um julgamento que levaria em consideração provas que estão fora da denúncia original e que prejudicariam Bolsonaro, diferentemente do entendimento que o mesmo Tribunal Superior Eleitoral teve no caso do julgamento da chapa Dilma Temer em 2017, que, se houvesse o julgamento, a consideração de culpa, né, de responsabilização, a chapa seria cassada e Temer perderia o mandato, né? Naquela ocasião, por influência, inclusive, do então presidente do TSE, Gilmar Mendes, esse conjunto de provas que foram anexadas posteriormente foram desprezadas. Por isso que tem tanta gente que diz que a chapa Dilma Temer foi inocentada por excesso de provas, que é surreal. Mas o caso do Bolsonaro, ele é um tanto diferente, primeiro porque não envolve a perda do cargo. Sim. Né? Segundo, que o fato denunciado, ele é suficientemente grave sem necessitar das provas adicionais que, na verdade, reforçam um contexto golpista. E a principal delas é a minuta de golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. Então, tem gente que vê uma diferença de abordagem, de situação, que a defesa de Bolsonaro quer provar que são as mesmas situações.
não são. E o voto do Ministério Público Eleitoral, do Paulo Gonet, ele vai muito na direção, ele se fixa bastante na reunião com embaixadores. A defesa sugere que aquilo não foi um evento de campanha e o Ministério Público Eleitoral defende que foi. Eu quero até trazer os 4 argumentos que eu achei assim muito didáticos, sabe, muito pedagógicos, em que ele diz 4 elementos que são evidentes do ponto de vista do pedido de condenação que ele faz. Que é, primeiro, aquela reunião de julho com embaixadores em que Bolsonaro pôs em dúvida o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, sugerindo, né, que havia possibilidade de fraude e que ele poderia ser prejudicado numa tentativa evidente de comover ou atrair o apoio da comunidade internacional. E na semana passada no Angu, quando a gente falou das estratégias para viabilizar um golpe de Estado, lembra que eu comentei que o apoio internacional é algo relevante? Sim. E a gente até lembrou, quando a gente falou da eleição, a rapidez com que os líderes internacionais reconheceram a vitória do Lula foi essencial para que não fosse tentado, né, imediatamente ali um golpe ou algo do tipo. Para atenuar. E na semana passada também, eu acho até que vale a pena, eu acho que tem uma edição traduzida de um longo artigo publicado no jornal Financial Times, falando do papel do governo americano, das autoridades americanas, na direção de defender o processo eleitoral e garantir a democracia brasileira. Eles organizam tudo que a gente falou sobre Biden e a atuação e tal, eles organizam numa linha do tempo muito consistente. E mencionam, inclusive, eu amo, que eu achei eles organizam novidade, tudo que a gente já falou. Que Angu de grila. Não, a gente não tô nem falando só no Angu, não. Na imprensa brasileira, porque eram evidentes, né, esses sinais. Mas tem uma organização e algumas entrevistas, consultas com membros e ex-membros de governo que deixam isso muito claro. A novidade dali é que houve abordagens, na minha opinião, né, a grande novidade, abordagens a Arthur Lira, então presidente da Câmara, e a gente lembra que o Arthur Lira, no primeiro momento, ratificou, né, o resultado da eleição, já naquele domingo 30 de outubro. Hamilton Mourão, então vice-presidente da República, hoje senador. O próprio TSE, né? Teve aquele pronunciamento imediatamente do Xandão. Mas é que com quem que o governo americano falou? O almirante Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos da presidência, então um militar também, além do Mourão, outro militar ligado ao governo Bolsonaro, e pasmem, o então ministro da Infraestrutura de Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas, que foi eleito governador de São Paulo, bolsonarista. Todos, o Financial Times diz, foram todos condutores de mensagens dos Estados Unidos sobre a necessidade de proteger a integridade das eleições, segundo os envolvidos. E aí eu lembrei, inclusive, de um fio que o Mourão fez no dia 2 de novembro, logo depois, então, portanto, do resultado da eleição, dizendo que havia brasileiros tentando instar as Forças Armadas a tomar uma providência, mas que aquilo era tarde, que o momento que ele faz... A gente já falou isso aqui no Angu de Grilo, que ele diz que o momento de reagir era quando Lula foi descondenado. Ele não usa essa palavra, mas é um pouco essa ideia, né? Que ali tinha que ter tido uma intervenção. E que naquele momento, posterior ao resultado das urnas, né, uma vez que se legitimou a candidatura de Lula e ele ganhou, o Brasil ficaria em maus lençóis com a comunidade internacional. E o artigo do Financial Times sublinha que os militares americanos também fizeram
pressão junto aos militares brasileiros dizendo, olha só, vai acabar o diálogo, se fizerem isso... Não. Então, assim... Isso porque também, lembrando que eu não lembro se foi o Congresso americano também já Bernie tinha Sanders votado, e com a assinatura do Biden, de que se houvesse qualquer questão de não reconhecimento do resultado da eleição e de uma tentativa de golpe, os Estados Unidos imediatamente romperia qualquer tipo de relação com o Brasil. E a gente falou disso aqui no Angu na época também. Pois é, o Financial Times consolida isso, é um bom artigo para se ler em termos de registro histórico feito por uma organização, né, de imprensa muito relevante do ponto de vista internacional. Fiz esse parêntese, né, para voltar agora ao que eu queria falar sobre o Gonê Branco, que é o Ministério Público Eleitoral. Então ele fala sobre a reunião, né, com os embaixadores e por que ele pede a condenação. Primeiro, a condição de agente público do sujeito da conduta. Bolsonaro era o presidente da República, um agente público atuando na direção de desqualificar o sistema eleitoral. Segundo, havia um desvio de finalidade da situação em relação ao cargo. O presidente, numa instalação oficial de governo, que era o Palácio da Alvorada, fazendo o que fez. Terceiro, havia busca de vantagem para a situação eleitoral do candidato. Por quê? Porque aquilo foi, inclusive, transmitido pela TV pública, né, pela TV oficial, e recortado e inserido em peças de propaganda eleitoral, né, candidatura. E quarto, a gravidade da conduta para afetar a legitimidade do processo eleitoral. Eu achei a forma como o Gonê estruturou isso e explicou os motivos muito importante, muito pedagógica, porque ela foi direto ao ponto. Sim. E dizendo assim, as infrações são essas e essas. Ó. 1, 2, 3, 4. Então não tem como livrar esse então candidato ou pré-candidato dessa denúncia, dessa condenação. A Justiça Eleitoral, que costumava ser muito lenta, né, nas decisões, dessa vez, até pelo conjunto escancarado de provas, não teve muito que demorar para formar esse diagnóstico. Então, a tendência é, de fato, que haja uma condenação. Não se sabe se por unanimidade, com ou sem pedido de vista, mas não há muita dúvida de que, independentemente desse questionamento da defesa de Bolsonaro em relação à minuta do golpe, a documentos adicionais, que já foram, por decisão, né, do tribunal, incorporados ao processo, mas que não são determinantes. Eles ajudam a contextualizar, repetindo isso, mas eles não são determinantes porque as provas, a reunião é uma prova muito evidente. E tem várias outras ações em tramitação. Agora, uma coisa curiosa na defesa de Bolsonaro foi que a estratégia do advogado, que chama Tarcísio também, Tarcísio, vê o sobrenome dele, que eu fico com o Freitas de São Paulo na mente, não sei se é Silva, que já foi, inclusive, Tarcísio Vieira. Ele que foi, inclusive, ministro do Tribunal Superior Eleitoral e participou daquela ação do Temer, da chapa Dilma Temer. Mas ele usou todo o seu tempo, a sua estratégia, para tentar minimizar. O que o Bolsonaro fez foi errado, mas não foi grave, mas não foi crime, mas não merece uma punição tão... Foi um arroubo, é sempre uma tentativa, isso foi recorrente nos anos Bolsonaro, de uma certa infantilização, né, das atitudes de Bolsonaro. É porque ele é assim, ele é destemperado, ele é espontâneo, ele faz as coisas como se ele como se ele pudesse ser inimputável pela quantidade de erros criminosos que ele cometeu. Então, essa foi uma das estratégias. A outra, que chamou muita atenção e também já foi tema aqui nosso em algumas edições, é que o advogado Tarcísio cita uma declaração do José Múcio, ministro da Defesa do Lula, dizendo que o golpe tentado lá de 8 de janeiro foi uma coisa de alguns indivíduos insatisfeitos, mas que não teve um líder.
Ele falou isso na semana passada, num debate sobre defesa. Agora veja como o sistema político brasileiro é surpreendente, que o advogado Bolsonaro usa uma declaração de um ministro do Lula para jogar esses atenuantes. O advogado do PDT fez uma defesa também enfática, dizendo o seguinte: olha só, foi grave, tanto foi grave que veículos como o New York Times falaram de medo de uma tentativa de golpe no Brasil. E aí eu complemento, tanto foi grave que houve um levante naquela ocasião, em decorrência daquela reunião com embaixadores, vários governos, representações diplomáticas de governos variados, Estados Unidos, Reino Unido, se manifestaram em relação a declarações públicas sobre a credibilidade, sobre a confiança no sistema eleitoral brasileiro, e a própria sociedade civil. A gente pode lembrar que aquele ato na Faculdade de Direito da USP, que reuniu inúmeros juristas, enfim, personalidades, foi gigantesco na direção da defesa do sistema eleitoral, se deu a partir da reunião com os embaixadores. E fora a quantidade de notas, de delegado da Polícia Federal a entidades, né, sindicais do setor público, todas as autoridades, ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ. Então, assim, foi grave, e a sociedade brasileira, naquele momento, acompanhada, né, incluída aí as instituições, se levantaram para repudiar o que Bolsonaro tinha feito na pré-campanha, né, às vésperas do início da campanha, que depois teve várias outras, né, a PEC eleitoral, enfim, tudo que a gente já sabe. Por essas e outras, a expectativa é de fato de que ele seja condenado, e aí já tem uma estratégia na rua. Gente, será, e aí já tem uma estratégia na rua na direção de torná-lo, né, vítima de um sistema que persegue, de uma ditadura construída, e ele que gosta tanto da ditadura, né, agora fala em regime ditatorial. E uma movimentação discreta, algo discreta, de potenciais sucessores, né, de Bolsonaro, que podem se beneficiar dessa inelegibilidade de Bolsonaro para se candidatarem, para se participarem em candidaturas à presidência em 2026. Entre eles, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, e tem aparecido também o nome de Michele Bolsonaro. O que eu acho que é um nome que não agrada ao ex-presidente, por óbvio, né? Então, bom, fecha esse capítulo, lembrando que o julgamento continua nesta terça-feira a partir de 19h, e também tem a quinta-feira reservada para isso, então se não terminar nessa terça, na quinta tem mais, e semana que vem a gente volta a falar, né? Tudo indica que já teremos tudo indica, né? A gente espera que a gente já tenha um final dessa saga, desse julgamento na terça-feira que vem. Vamos passar rapidamente pelo capítulo Zanin, porque se você foi tão aclamada em outros podcasts e na internet sobre a sua fala, né, do Zanin, que você tem que registrar também aqui no Ângulo de Grilo. Como a gente tinha dito, né, ele foi aprovado, né, aprovado na votação do Senado, foi 58-18. A gente tinha falado sobre isso aqui, que não faz parte da tradição e dos bons modos da política uma indicação de ministro ser vetado, né? O próprio Bolsonaro não estava nem inflamando essa indicação, né? Então já era esperado que ele seria aprovado, mas a sabatina foi uma tentativa de entender melhor os posicionamentos dele em relação às questões brasileiras e especialmente das pautas morais, né? Da moral e dos bons costumes. E tudo indica que ele não será dos mais progressistas, né? Não foi uma sabatina, não foram respostas abertamente progressistas, mas que falavam em respeitar a Constituição. Eu acho que o único ato mais posicionado dele foi em relação aos casamentos
homoafetivos, né? Que ele falou que toda forma de amor eu não achei nem isso. Como é que ele falou? Alguma coisa assim, tipo, consideramos justa toda forma de amor. Quase citou o Lulu Santos. Mas é, falou que, assim, todas as formas de amor... Qualquer maneira de amar vale a pena. Citou Milton Nascimento, quase. Mas foi só... E falou de cumprir a Constituição, que é, enfim, que é o que muitos não fazem. Mas não foi nem um pouco diretamente progressista, posicionado em direção a essas pautas que a gente, né, de drogas, de descriminalização de droga, de maconha, de aborto, que foram coisas que a gente sempre pontua, né, aqui, e que são, na verdade, a verdadeira régua da moral. Tudo meio que se baliza por esses temas, e não houve indicativos. Chamei atenção logo durante a sabatina, que foi mamão com açúcar. Realmente o trabalho feito previamente, né? E a gente já falou aqui do quanto o Lula preparou o terreno para a indicação do Zanin e a estratégia muito bem sucedida dele de visitar os senadores. Ele fez um beijamão irretocável, ele encontrou 70 senadores. E mesmo alguns que disseram assim, não posso votar em você porque eu tenho uma reputação de oposição a zelar, mas estamos juntos, ministro, também foram evidentes. Zanin não foi fortemente interrogado, né? Houve muitas perguntas em relação à intimidade, à pessoalidade, à intensidade do relacionamento dele com o Lula, com o presidente que o indicou, pelo fato de ter sido advogado. Ele foi perguntado mais de uma vez sobre como procederia em relação a ações que envolvam Lula ou o interesse de Lula. E ele disse que, no caso específico de ações que objetivamente envolvem Lula, ele se declararia impedido, o que é meio óbvio, porque se ele não se declarar, as partes podem reivindicar isso. Mas o Sérgio Moro, por exemplo, perguntou a ele sobre o posicionamento em relação a ações que envolvem a Lava Jato, e ele não se comprometeu a se declarar impedido, se declararia tão somente nas ações em que ele esteve envolvido, mas em outras, caso a caso. O Moro disse que não se sentiu confortável. O Moro fez 14 perguntas, esperava-se um embate mais agressivo, mais tensionado. Não foi o que aconteceu. Ele caiu numa fake news. Foi constrangedor, inclusive. Eu acho que ele foi o grande derrotado dessa sabatina. Pouco incisivas, eu diria. Fez essa da Lava Jato. Ele falou do... Gente, ele não tem nem capital intelectual bom. Foi padrinho de casamento do Lula, porque ele leu na internet que tinha sido. Então, assim, um certo despreparo também. Não, gente... Perguntou sobre... Esse se cair de 4 não lembro. Provas colhidas ilegalmente, qual é a posição do Zanin. E o Zanin respondeu que o entendimento do Supremo tem sido... Ele se escorou muito em entendimentos já pacificados, né? O entendimento do Supremo é muito na direção de que esse tipo de prova pode auxiliar e pode ser utilizada para beneficiar réus, mas não para envolver terceiros. O Moro está preocupado porque os documentos da Operação Spoofing, que envolvem documentos da Lava Jato, da Vaza Jato, e foram encontrados pela Polícia Federal, que documentos, que essas provas da relação intensa dele com o Deltan Dallagnol, com a força-tarefa, né, da Lava Jato, elas possam, em alguma medida, ser incluídas em alguma ação para responsabilizá-los, né? Porque elas já beneficiaram, inclusive, o Lula. Agora, o Zanin, ele se apresentou numa sabatina sob medida para agradar a um Senado, a um Congresso Nacional conservador, como sabemos que é, né? Já no início da fala dele, ele teve direito a uma fala inicial, ele sublinhou que é um homem casado há 20 anos,
com a mesma mulher, que tem 3 filhos, então, né, constrói essa aura da família tradicional. Ele disse que é de Piracicaba, um município de São Paulo, cuja principal atividade econômica é o agro. Isso não é gratuito, esse tipo de referência. Aliás, o Bernardo Melo Franco escreveu a coluna dele de domingo no Globo, também trazendo essa leitura, pouco ou nada progressista, do Zanin, e falando que em vários momentos você continua sem saber, não sabia e continua sem saber o que ele pensa, e aí teremos 10 mil dias para confirmar ou não essa expectativa de ser um ministro progressista ou não. Qual foi minha frustração? Bacana. O que não falta no Brasil é pauta, realmente, mas enfim. Pois é. Minha frustração, e que, assim, algumas pessoas acolheram o argumento, outras me atacaram pelo argumento, sob a justificativa de que, se ele falasse a verdade do que ele pensa do ponto de vista de uma agenda mais progressista, ele não seria aprovado. Ora, mas é um desejo, né? É um desejo de que ele é progressista e que ele omitiu isso para o Senado Federal, o que eu acho grave, né? Porque então o Senado aprovou um candidato que não mostrou efetivamente o que gente. Eu acho que essas contradições precisam ser apontadas. E precisam ser apontadas na direção de entender que havia uma expectativa de que o candidato indicado por Lula fosse um candidato comprometido com pautas progressistas. E o que ele fez não foi isso. Afora esse perfil pessoal de família tradicional, de homem vindo de um território agro, dependente e tudo mais, quando perguntado sobre a questão das drogas, né, da ação, inclusive, que vai se julgar o porte de drogas para a posse de drogas, né, para consumo pessoal, esse é um julgamento que está no Supremo, que pode até ser retomado essa semana, nós já falamos sobre ele. Ele disse que o Estado não pode adotar a regra do vale tudo, que o Estado tem que usar seu poder de forma contida, então um pouco na direção de que deve haver um balizamento em relação ao abuso de autoridade, mas que droga é um mal que precisa ser combatido. Gente, isso, sabe, desculpa, você espera um pouco mais de consistência, né? Perguntado sobre o direito, sobre a questão do aborto, ele disse que o direito à vida está previsto no artigo 5º e que precisa ser enaltecido o direito à vida, que é o discurso, né, dos evangélicos, dos conservadores, dos moralistas, mas existe um arcabouço normativo consolidado na tutela do direito à vida, como também nas hipóteses de exclusão da ilicitude, como, por exemplo, na hipótese de interrupção da gravidez, que são já as situações em que a justiça autoriza, né, e descriminaliza o aborto, que é estupro, risco de vida para a mãe e feto anencéfalo, essa por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, se manteve naquele território de que não retroceder, mas não avançar, né? E fazendo essa coisa de enaltecer o direito à vida. No caso do casamento de pessoas do mesmo sexo e adoção, que foi uma pergunta emocionada do senador Fabiano Contarato, sempre muito incisivo e emocionado na defesa dos direitos civis, nos direitos individuais. Ele disse: defendo todas as formas e expressões do amor, de as pessoas poderem expressar o afeto e amor de sua forma, isso tem que ser respeitado. O tema não era sobre respeito, né? Era sobre legalidade, sobre direito. Respeito é uma coisa, direito é outra. Porque, inclusive, se você desrespeita, mas a lei não alcança, não é crime, é impune, então. Mas aí ele disse que hoje tem uma resolução do CNJ e julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, isso já está resolvido e eu acho que as pessoas, todas as formas de amor devem ser respeitadas.
para mim não é suficiente. No marco temporal, ele deu a entender uma predileção pelo voto do Alexandre de Moraes, sobre o que falamos aqui, porque ele disse que ele não queria falar muito nesses temas que estão ou entrarão na pauta do Supremo, caso das terras rurais, inquérito das fake news e marco temporal, porque ficaria eventualmente impedido de julgar, né, por já ter manifestado sua posição, mas disse que terei todo empenho de conciliar da melhor forma possível que essas garantias e esses direitos que estão garantidos na Constituição e podem eventualmente entrar em conflito. Então, usou a ideia da conciliação, o que foi exatamente o que o Alexandre de Moraes fez e que, em alguma medida, ainda que você reconheça que não há marco temporal, há uma dificuldade implícita na demarcação dos territórios. Ele também disse que nenhuma atuação dentro do sistema de justiça deve ter por objetivo inviabilizar a atividade econômica, e como o Zanin afora aquela ação relacionada ao enfrentamento ao ativismo judicial, ao lawfare, que é esse uso da justiça para perseguir inimigos políticos, econômicos, etc., né, que foi o que efetivamente o projetou e justifica a sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. Ele tem uma atuação grande no direito empresarial, né? E quando ele diz, né, o sistema de justiça não deve ter por objetivo inviabilizar a atividade econômica, me parece que ele se posiciona numa direção mais favorável à propriedade privada, ao direito empresarial, e há muitas ações em que o Supremo é chamado a decidir entre empresas e o direito empresarial e os interesses públicos, né? Seja dos recursos públicos, fiscais ou de decisões variadas. Então, assim, a sabatina foi, como eu disse, vou repetir a expressão, mamão com açúcar, nesse sentido de que ele não foi posto em nenhum tipo de constrangimento, e me parece que isso tem a ver, primeiro, com uma certa disposição de os senadores de não se indisporem com ministros do Supremo que eventualmente poderão julgá-los posteriormente. E outra, pelo próprio motivo que levou Zanin a ser indicado, né? Ele é um ator, né, no judiciário, de questionamentos em relação a posições que cercearam direitos de defesa, que validaram, e depois ele foi vencedor na tese, que validaram prejuízos e perseguições a indivíduos, em particular o Lula. E, obviamente, isso interessa ao mundo político. Não que desinteresse a democracia, eu acho que tem um papel importante aí. O amplo direito de defesa, obviamente, o enfrentamento a uma criminalização da política que não é desejável, mas eu acho que nem todo mundo que votou por ele, foram 58 votos, né, em 81 possíveis, 58-18 contra, foi uma votação muito robusta, das maiores votações do Supremo Tribunal Federal, para um indicado por Lula, pela esquerda, do campo da esquerda, etc. E com o perfil étnico-racial, de gênero e de formação do Zanin. Ele continua sendo um mistério, agora a posse está marcada para 3 de agosto, e aí aos poucos conheceremos. Para se ter uma ideia, o André Mendonça foi aprovado com 47 votos, e a sabatina do Zanin durou pouco mais de 7 horas, quando Alexandre de Moraes e Edson Fachin passaram por mais de 11 horas. Alexandre de Moraes quase 12 horas e Fachin quase 13 horas. Justamente porque Fachin tinha uma história mais progressista, atuou a favor do MST, então ele foi indicado pela Dilma e inquirido de uma forma muito mais enfática. Então é isso, a gente vai ver. Eu queria agradecer quem compartilhou, a Globo News fez um card, um trecho de comentário que viralizou por aí, e muito honrada em saber que o Fernando Barros, do Fórum de Teresina,
Fernando Barros, do Foro de Teresina, citou esse meu comentário em relação à luz das respostas dadas na sabatina, Zanin não poderá ser chamado de um ministro progressista do Supremo Tribunal Federal. Agora, se ele ficou em cima do muro para agradar aquela audiência e vai se comportar de forma diferente nas decisões da corte, é o que veremos. Esse negócio de que vai que ele mentiu e vai agir de outra forma me lembrou aquele tweet histórico do Alan dos Santos na vitória do Biden, que ele tweetou: a informação que recebi agora é muito boa, assustadora, mas é boa. Ainda preciso verificar os detalhes, o resumo é esse. Trump ganhou as eleições, mas quer provar a fraude de 2018 e 2020. Para provar, precisou deixar o inimigo agir. Tipo, deixa passar, é mentira. É tudo mentira, gente. É tudo mentira, não é assim, não é como aconteceu. Vai, na prática, tem que agir para ver outra coisa. Bom, aguardemos. O que não vai faltar é pauta moral para a gente debater nos próximos anos, inclusive com o avanço dos estudos e da aprovação de uso de canabidiol pela Anvisa, né? A Anvisa está atuando com muita facilidade, muito abertamente, para garantir importação de óleo, de CBD, eu ia falar CDB, de CBD, inclusive a própria flor, né? Eu não sei como é que chama, gente, eu não sou maconheira, mas a flor de maconha, eu conheço pessoas que importam com autorização da Anvisa a flor, né, da maconha para uso terapêutico, não só o óleo, não só produtos com canabidiol, mas hoje em dia é muito mais tranquilo você conseguir essa autorização, né? Tem um processo certinho, vai no médico, pega a recomendação, entra com o processo na Anvisa, é uma coisa muito fácil. Então, assim, e inclusive teve uma descoberta na semana passada, eu não me aprofundei nisso, mas de uma planta brasileira que é amplamente distribuída pelo nosso Brasil, que produz um tipo, eu não sei se um tipo, né, ou se é o próprio canabidiol, em território brasileiro. Então seria uma planta, uma possibilidade de CBD nativo do Brasil, uma planta de fácil cultivo, de fácil acesso, que já está permeada nos nossos biomas, que já está acostumada com o nosso clima. Então seria uma fonte também de canabidiol nativa. A galera, eu vi algumas pessoas comemorando, inclusive dermatologistas, porque, enfim, né, tem 1 trilhão de usos o canabidiol, e eu acho que essa é uma pauta que tá crescendo, a gente tá chegando num ponto. Bom, Fernando Gabeira escreveu a coluna dele hoje no Globo sobre isso. Acho que vale a pena a gente compartilhar. Então vamos anexar. Eu não li, gente, mas eu acho que vale anexar, porque essa foi uma descoberta interessante. O Gabeira manteve muito tempo, né? Inclusive, como deputado, ele participou intensamente desse debate. Eu acho também que vale a pena. E aí, para fechar esse bloco, eu acho que vale só a gente falar rapidamente... Pô, a gente não falou do Lira ainda, né? Então fala aí o que você quer falar do Lira, Flávia Ol, que a gente já tá se estendendo demais. Eu acho que a outra coisa que a gente tinha que pontuar era a história da taxa de juros, né, que não caiu como esperado, como a gente tinha falado aqui, e não houve um indicativo de que na próxima reunião ela será reduzida. Eu acho que essa que foi a grande surpresa. Isso. O mercado mesmo se surpreendeu com a nota, né, com a forma como o Banco Central apresentou a nota, desprezando vários dos bons indicadores que justificariam uma sinalização para queda em agosto. No entanto, hoje saiu o Boletim Focus, que é aquele garimpo de previsões que o Banco Central colhe, né, semanalmente, e está mantida a previsão de Selic em 13,5% ao ano na reunião de agosto. Portanto, continuam apostando numa queda de 0,25 ponto percentual no mês que vem. Hoje, terça-feira, né, dia do Angu, o Banco Central divulga a ata. Tem gente que conta com uma ata um pouco mais generosa do que foi o comunicado. Se o Banco Central fizer isso, ele estará fugindo ao seu padrão.
De modo geral, as atas, se você acompanha ata e comunicados e atas de reuniões anteriores, eles são absolutamente aderentes. Não tem contradição entre um documento e outro. Se tiver feito isso, é porque sentiu a pressão que está no mundo político, que está no mundo econômico, que está no mundo financeiro, que está no mundo empresarial. Lula voltou a criticar, Haddad ficou desapontado. Essa semana também tem reunião do Conselho Monetário Nacional, cujos membros são Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Simone Tebet, ministra do Planejamento, e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, em que se definirá a meta de inflação de 2026 e, muito provavelmente, a meta não deve ter alteração, deve ficar na faixa aí dos 3%, mas um reforço de que o mandato do Banco Central é para perseguir o cumprimento da meta num horizonte contínuo e não no ano calendário, o que penaliza muito, porque você pensa sempre janeiro, dezembro, e eventualmente você eleva mais os juros em razão desse prazo mais estreito. O Banco Central já faz um pouco isso, ele fala do horizonte de prazo relevante, que normalmente, no caso desse ano, vai até 2024, mas o Conselho Monetário sublinhar isso é algo que pode ser relevante. O Gabriel Galípolo, que vai ser o futuro diretor de política monetária do Banco Central, deve ser sabatinado nas próximas semanas e ele deve ser a primeira reunião de que ele vai participar, ele e o novo diretor de fiscalização, que serão os dois primeiros nomes indicados por Lula, deverão já participar da reunião de agosto. Aí tem gente brincando, falando que quando o Galípolo chegar, o juro vai começar a cair. Mas houve, de fato, uma frustração em relação a essa teimosia, já algo irracional do Banco Central. E eu acrescentaria que, na minha modesta leitura em relação a isso, é uma teimosia que vai muito mais na direção de um enfrentamento político do que de argumentação técnica. E digo isso porque, em vários momentos, meses atrás, de março em diante, havia indicações de que os números da economia melhorariam no período seguinte. E o Banco Central não foi capaz de antecipar isso. Então, me parece que é uma gestão muito presa ao retrato e não ao filme. E aí, nesse sentido, em se tratando de uma autoridade monetária, me parece que é um sinal de inépcia, né, para a função. Se você precisa que todas as condições estejam diante dos seus olhos hoje, você é incapaz de antecipar uma tendência, você não é um bom presidente do Banco Central ou um bom colegiado de Banco Central. E isso explica o fato de que a taxa básica de juros, anos atrás, ficou muito tempo em 2% ao ano, um nível assim, quase algo inacreditável para uma economia como a brasileira. E isso permitiu, em alguma medida, um aumento da inflação, como agora ela está há tempo demais num patamar muito alto. Agosto completa um ano do patamar de 13,75% ao ano. Com a inflação caindo, essa conta aritmética é simples, né? Se você tem uma taxa constante e a outra taxa, que é o denominador, caindo, a parcela de juro real, né, a remuneração acima da inflação, ela está aumentando. Então, você está, na verdade, apertando a política monetária e não mantendo a estabilidade da taxa. Mas o Campos Neto é um caso, eu acho que é um caso sem solução. Tem mobilização... Perdido. Não, tem mobilização de uma carta de deputados, de parlamentares ao Conselho Monetário Nacional, pedindo que o Conselho envie ao Senado um ofício, né, uma formalização de destituição do Roberto Campos Neto do Banco Central por incompetência na gestão, mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Vai dar burburinho, vai dar tensão, mas me chamou a atenção a quantidade de gente no mercado financeiro dizendo o seguinte: o Roberto Campos Neto, com essa teimosia, está pondo em risco a autonomia do BC. Porque tem gente questionando que, cara, então não era para ser assim, porque o cara está sendo mais político do que
do que técnico. Enfim, é isso. Fala aí então, vamos amarrar com a história do Arthur Lira, porque esse bloco já tem 1 hora, pelo amor de Deus. O Arthur Lira é mais um pop-up, né? A gente sabe que há uma certa tensão, né? Já uma certa não, né? Houve muita tensão em relação à forma como o Arthur Lira tem se comportado em relação ao governo, criando dificuldade para vender facilidade, né? O quanto o governo enfrentou adversidades para aprovar até mesmo a MP de organização do governo, as pressões por trocas no ministério. Essa semana pode sair efetivamente a decisão sobre Dani do Vaguinho, Daniela Carneiro, né? Deputada, que será substituída no Ministério do Turismo pelo deputado Celso Sabino, do União Brasil do Pará, um nome muito ligado ao Arthur Lira. Lula já deu sinais e Alexandre Padilha mandou recados de que Nízia Trindade não sai do Ministério da Saúde, né? A intenção é manter a ministra, que bom, porque realmente substituir a saúde, permitir esse saque é algo inaceitável. Eu, inclusive, conversei com a ministra nessa manhã de segunda-feira, e ela falava da complexidade que é a função que ela assumiu, uma crise muito grave no Ministério da Saúde, e o quanto é difícil o projeto de recomposição, de reconstrução, mas que ele está em andamento. E aí vale a pena lembrar da vacinação, da bivalente, cuja cobertura está insuficiente, mas a oferta de vacina, empenho do governo em viabilizar isso, o mesmo com a vacina da gripe, atuações específicas levando em conta os perfis, as características de cada região, o Mais Médicos, que teve um número recorde de inscrições de médicos brasileiros, acho que são 34 mil inscritos, o Farmácia Popular, que a gente mencionou aqui, né, da relevância da política pública. As indicações políticas, elas existem, mas há um compromisso de verificação curricular, de capacidade, há a intenção de uma modificação, de aperfeiçoamento, melhor dizendo, do processo de compras por parte do Ministério da Saúde, dos hospitais, em particular dos hospitais federais do Rio de Janeiro, justamente para dar mais transparência, segurança, enfrentamento à corrupção ou ao risco, né, de corrupção. Então, o recado é de que Nízia Trindade fica. A dúvida em relação ao que vai acontecer com Marcelo Freixo, porque a reivindicação do União Brasil é porteira fechada. E a Embratur é, de alguma forma, embora seja uma autarquia independente, ela tem uma conexão com o Ministério do Turismo e acho que um orçamento maior. Mas o Padilha, também numa entrevista que nos deu a Globo News, deu a entender que Freixo fica. Ele disse, já teve várias situações em que o presidente da Embratur não era do partido, não era ligado ao ministro do Turismo. Então, eu interpretei, foi uma pergunta que eu fiz a ele, eu interpretei como senha. No caso do Arthur Lira, então tem toda essa pressão em relação a mais influência no governo, né? Há uma crise de abstinência inequívoca em relação ao que foi o orçamento secreto e ao que está sendo agora a gestão orçamentária, em que pese o parlamento, Câmara e Senado, terem essa autorização para destinação impositiva de nacos do orçamento federal. Aproxima-se aí o debate sobre reforma tributária. Essa é uma agenda econômica que interessa ao Lira, mas a gente tem que ver em que medida o substitutivo cumpre as funções que precisa cumprir, né? De racionalização, de simplificação, mas também de uma progressividade crescente na carga tributária brasileira, que hoje é regressiva. O que é regressiva? Quem ganha menos paga mais, proporcionalmente. Eu acho que semana que vem a gente pode falar bastante de reforma tributária no Angu, assim, de uma forma organizada, porque essa semana vai ter muito debate em relação a isso. Mas é importante chamar a atenção, o projeto que começou a circular e está sendo analisado, ele mantém os subsídios à Zona Franca de Manaus, ele propõe alíquotas adicionais, né, especiais, para produtos que se relacionem com danos ao meio ambiente e à saúde, mas não especificou quais são, não faz
vinculação desses tributos especiais relacionados, por exemplo, à saúde, tabaco, bebida alcoólica, e há muita pressão, né, de organizações da sociedade civil por taxação de bebidas açucaradas, refrigerantes, sucos, refrescos, e de alimentos ultraprocessados, e uma reivindicação de que essa tributação especial seja vinculante ao SUS. Então, vira verba do SUS justamente porque tem impacto na saúde. Isso não está no projeto. Então, tem várias coisas que precisam ser aperfeiçoadas. Eu já falei da questão da alimentação saudável, do incentivo, né, tributário a alimentos in natura, que devem ter um tratamento melhor, né, de menor tributação ou até de isenção que outros alimentos industrializados. E uma notícia boa é a isenção dos remédios, né? E medicamento tem realmente um impacto óbvio na saúde e no orçamento, principalmente de pessoas idosas. Isso é o que dá para falar assim rapidamente. Agora, Arthur Lira, em que pese todo esse poder, e essa semana também vai ser importante, porque o Senado mexeu no projeto do arcabouço fiscal, melhorando no sentido do interesse do governo, tirando o Fundeb, principalmente, né, da educação, da conta, o fundo do Distrito Federal que financia segurança pública, por exemplo, também retirando. Tem mudança na forma como a lei orçamentária deve calcular as contas fiscais, se é a inflação acumulada em 12 meses, né, de julho de um ano a julho do ano seguinte, ou se pega um pedaço da inflação estimada para o restante do ano, e isso faz diferença, porque uma inflação menor você corrige menos as receitas públicas e, portanto, tem menos autorização para despesa. Uma inflação maior, você corrige mais e tem mais espaço. O projeto foi aprovado assim no Senado, vai ter que voltar para a Câmara. Então, a gente vai ver como é que está a articulação política do governo. Mas Arthur Lira está envolvido em alguns problemas, né? A partir daquela operação da Polícia Federal, que chegou em busca e apreensão de um auxiliar muito próximo dele e do PP, né? Essa semana, a revista Piauí, no fim de semana, a revista Piauí veio com a notícia de que foram encontradas anotações com indicação de depósitos feitos em nomes de Arthur, com TH. Então, essa é uma questão que talvez ele seja chamado a dar explicações e que aproxima esse caso dele, que até então, embora haja uma aura de desconfiança, não tinha sido diretamente envolvido nessas investigações da Polícia Federal, que envolvem lá uma compra a partir de emendas parlamentares, de kits de robótica para escolas de Alagoas que não tinham nem internet. Então, que maravilha. E uma negociação toda torta, com superfaturamento para uma empresa de São Paulo, que não fabrica os kits, mas que vendeu os kits. Enfim, esse caso. Então, esse é um problema para Arthur Lira. Não dá para, assim, ignorar por completo, né? Embora não haja, no caso, por exemplo, do episódio dos kits de robótica, ainda uma investigação ou uma denúncia, né? Um inquérito envolvendo o presidente da Câmara dos Deputados, mas lança uma tensão em torno dele, e isso tem, obviamente, repercussão política, tanto quanto tem repercussão política a melhora dos indicadores econômicos, que a gente vê uma reacomodação, uma mudança aí de forças. Então, são assuntos para serem debatidos, acompanhados. Eu quero agradecer também ao Medo Delírio em Brasília, que mencionou uma pergunta que eu fiz para o Arthur Lira na entrevista ao Jornal das 10 na Globo News, sobre o fato de se ele sugeriu ou não ao presidente Lula a sugestão de substituir Rui Costa por Fernando Haddad na Casa Civil. E ele admitiu que fez a pergunta no café da manhã com o presidente e que o presidente disse que não, que Haddad fica na Fazenda e que Galípolo não assumiria o Ministério da Fazenda no lugar do Haddad, que ele iria para o Banco Central, e segundo Arthur Lira, nada mais foi perguntado nessa direção. Aí o Cristiano Botafogo, do Medo e Delírio de Brasília, me mandou um beijo, e eu devolvo o beijo para ele, para o Pedro Daltro e para a galera do Medo e Delírio. Fica aí a recomendação de podcast, que Flávia
um dos poucos podcasts que ela ouve, porque ela não é completamente viciada que nem eu, mas ela eu ouço ama mais Medo podcasts, e Delírio. aqueles fechados, né? Que são os de temporada. Eu ouço menos os podcasts de uso contínuo, mas acompanho, porque são frequentes, né? Então, Medo e Delírio estão no meu cardápio. O Assunto. O Rafael também ama, gente. O Assunto Rafael tá no e meu Matheus, cardápio. meu cunhado, eles têm um aplicativo com as vírgulas que eles usam no Medo e Delírio. O Rafael já baixou o aplicativo, fica zoando com esse negócio. É isso. É a seita do Medo e Delírio. Todo mundo que começa a ouvir fica completamente viciado. Então deixa o meu beijo pro Cristiano. Cristiano, seu lixo. Um beijo. E um beijo pro Pedro Daltro. Valeu, Pedro Daltro. O redator. Bom, então vamos passar pro nosso bloco de Rússia, que vai ter que ser rápido. E também vai ser rápido, pra gente agilizar o fim desse angu, que já é um bloco de 1h15. Como é que pode uma coisa dessa? Vamos que vamos. Bom, vamos fazer uma linha do tempo da Rússia. Eu adoro uma linha do tempo, vocês aqui, angulers, sabem. Como a história começou e se fechou nesses últimos dias, eu acho que dá pra gente falar rapidamente, superficialmente, só pra ficar marcado aqui o que aconteceu, porque não tem nada a se desenrolar. A princípio, não tem nada a ser desenrolado aí nos próximos dias, né? Mas tudo que envolve Rússia é bem surpreendente. Um contexto geral. Primeiro, quero começar indicando o episódio extra que Daniel e Tanguy fizeram do Petit Jornal. Eles abriram uma live sábado, 9h da manhã. Eu assisti a live, mas enfim, tava com criança, não consegui prestar tanta atenção. E ouvi depois, eles disponibilizaram, né, essa live, a gravação desse episódio extra, lá já, né, no feed de podcast do Petit. Tem 30 minutinhos, vale muito a pena. Eu vou fazer aqui um resumo muito superficial do que eles trataram com muito mais profundidade, né, lá no Petit, que a gente sempre indica aqui, que é um dos nossos canais favoritos aí de nos informar sobre política internacional. Então, qual é a história? Esse Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner, ele é um cara que até outro dia, 10 anos atrás, ele não tinha envolvimento nenhum, a princípio, com o governo, com o exército, com táticas militares, com nada disso. Ele era um cara que teve uma infância, uma adolescência difícil, foi preso, inclusive, cometia furtos, alguns delitos, foi preso, ficou 10 anos preso. Quando ele foi solto, ele começou a empreender no ramo gastronômico. Ele tinha, barraquinha de cachorro-quente, depois um restaurante e tal. E aí, com o tempo, ele foi crescendo nessa área e aí começou a fazer a parte de culinária dos eventos do governo russo. Então, ele fazia o catering do Putin. Basicamente é isso. Dos eventos oficiais, dos jantares e tal. Quer dizer, a construção do oligarca, né? Foi totalmente assim. isso. Muitos empresários, né, na Rússia foram içados a se tornarem grandes empresários, grandes figuras, a partir da relação com Putin e seu governo. Por isso que se fala tanto dos oligarcas russos e das sanções que alcançam os oligarcas, porque a ligação é muito intensa com o governo. Exatamente, ele não era nada até passar a ser muito próximo do governo por conta disso. E ele também, em determinado momento, ganhou, eu não sei nem se teve uma concorrência, mas ele passou também a ser o fornecedor de alimentação das escolas públicas. Então foi um cara que foi chegando perto do governo a partir do ramo que ele trabalhava, a partir da alimentação. E com isso, ele virou um cara muito rico. Ele ficou trilhardário, enriquecendo, né, dentro da culinária, da gastronomia, dos restaurantes, desses serviços que ele prestava ao governo. E aí, em determinado momento, lá em 2013, 2014, muito tempo atrás, a Rússia já estava nessa de começar a ocupar uns territórios, né, esses da fronteira ali com
com a Ucrânia, a história da anexação da Crimeia e tal, mas a Rússia não queria chegar nesses territórios com o seu próprio exército, com o Estado russo, porque isso, né, gera uma tensão diplomática, um exército oficial do país, é um tensionamento diplomático direto entre as nações. E aí criou-se esse grupo de mercenários, chamado Grupo Wagner, esse grupo paramilitar, que tem esse Prigozhin, foi o financiador de dinheiro, ele era o cara que botava o dinheiro, ele não era o cara que cuidava inicialmente da tática militar. O cara que cuidava da tática militar era o Dmitry Valerevich, impronunciável. E a história do Wagner, do nome Wagner, era o compositor favorito de Hitler. Então é uma homenagem desse Dmitry, que tinha afinidade, né, com Hitler. É mesmo essa motivação, É mesmo isso. Então, o fato do Grupo Wagner chamar Grupo Wagner é uma indireta homenagem a essa afinidade e admiração que esse Dmitry, que era o líder fundador, tinha com Hitler. E o Prigozhin chega com dinheiro. Neonazista, né? Total. E o Prigozhin chega com dinheiro, porque ele era esse cara que tinha uma proximidade já com o governo, pelos seus serviços prestados, e que enriqueceu e que era muito rico. E aí, qual foi a questão? O Grupo Wagner se tornou essa milícia armada desses mercenários que tinha uma relação com o Estado, meio que segurava, que ia para as frentes em que a Rússia não queria mandar o seu próprio exército oficial. Tinha contratos de que, por exemplo, os soldados do Grupo Wagner, muitos eram presidiários e que tinha uma negociação da Rússia liberar esses presidiários em troca deles trabalharem no exército do Grupo Wagner. Então, tinha um contrato direto com o Estado russo também por conta disso, e eles assumiam essas frentes onde a Rússia não queria se meter ainda com seu exército oficial. Ficou assim por muito tempo, e nos últimos meses começou um tensionamento maior, porque o Prigozhin começou a acusar, aí são nomes impronunciáveis, mas vamos para as funções, o ministro da Defesa e o chefe das Forças Armadas russas, de não estar fornecendo a ajuda, o suporte que esses grupos precisariam para atuação, inclusive na guerra da Ucrânia, porque esse grupo também está atuando junto com o exército russo na guerra da Ucrânia. E aí, a tensão aumentou ainda nas últimas semanas, porque o Prigozhin, que é esse financiador, né, do Grupo Wagner, acusou diretamente o ministro da Defesa de ter bombardeado acampamentos do Grupo Wagner na Ucrânia. Então, essa que foi a grande questão. Essas acusações ficaram mais intensas, eles começaram a bater boca publicamente, a se atacar publicamente, os dois, e aí o Putin teve que intervir, né, gente, calma, peraí, isso foi nas últimas semanas. E a grande questão que o Tanguy e o Daniel falam no Petit Jornal é o malabarismo da elofensa que o Prigozhin estava fazendo com o Putin. Então, ao mesmo tempo que ele falava, o Putin é um cara confiável, ótimo, não sei o que, ele falava, mas esse ministro da Defesa tá passando a perna, ele tá enganando o Putin. Então, ao mesmo tempo que ele fala que elogia o Putin, ele fala que o Putin é fraco, né, que ele tá sendo enganado, que ele não tá, que ele tá tomando uma volta. Então, era aquilo, né, e vai se colocando nesse lugar meio oposição, não diretamente ao Putin, né, mas uma oposição ao chefe das Forças Armadas e ao ministro da Defesa, mas que são governo, né? Não tem muito o que falar em relação a isso. E aí, essa ofensiva, né, de marchar 200 quilômetros ali em direção a Moscou e ocupar uma cidade do entorno, que foi o que aconteceu nesse final de semana, que alarmou todo mundo, diz ele agora, porque eu acho que não sei se foi ontem ou se foi nessa segunda-feira, que ele falou finalmente, postou um vídeo falando sobre isso, e ele fala que foi basicamente para dar um susto. É basicamente o que ele fala. A questão é que dá um susto no Putin,
né? Ele fala que o objetivo era evitar a destruição dessa companhia militar, né, desse grupo Wagner, pelas forças oficiais, né, o ministro da Defesa e as forças de segurança que estão contra esse grupo privado, e levar à justiça aquele que, por meio de suas ações não profissionais, cometeram um grande número de erros durante a operação militar especial. Mas ele reconheceu. Teve uma negociação, né, o Putin acionou o presidente de Belarus. Belarus que fala? Não é mais Bielorrússia, agora é Belarus. Lukashenko. O Putin acionou, porque o Prigozhin também tinha uma proximidade, também estava falando, e o presidente de Belarus fez essa mediação, essa negociação para conter esse avanço das tropas. E essa era a expectativa, né? No sábado, tudo que ficou em suspenso no final de semana eles estavam caminhando, marchando em direção a Moscou, já tinham tomado algumas cidades, e o que vai acontecer? Se eles vão realmente partir para cima. Muito, muito grave, assim, na direção de considerar traidor e tal, e a partir da intervenção do Lukashenko, recuou. O que foi também, o que chamou também a atenção, né? De não punir, recuou na direção de não punir, de não perseguir. Peidou na farofa. Meu Deus, isso é termo para um podcast família? E aí, a grande tensão do sábado era se eles iam avançar em direção a Moscou, e aí tinha uma preocupação, porque o exército russo está muito mobilizado com a guerra na Ucrânia, então é um contingente esvaziado, né, dentro do país, e aí eles estariam em certa desvantagem por conta disso. De o Putin, a partir daquele momento, ter que atuar em uma guerra, eventualmente uma guerra civil, uma guerra em duas frentes, né, interna e externa, e o que seria... Ele chegou a mencionar a situação pré-revolução russa, né? Ele e aí, o que disso. aconteceria? Essa foi a grande questão da noite de sexta e do começo de sábado, mas com essa negociação de Belarus, ele resolveu recuar, falando que não queria evitar derramamento de sangue. Basicamente, que a intenção ali era... A intenção dessa marcha era dar um susto. Era desmoralizar os militares, né? E aí eu acho que a grande questão é que conseguiram, né? Bem esquisito alguém ter peito para peitar, de fato, o Putin dentro da Rússia, colocar eles nessa saia justa com o seu ministro, com o seu chefe das Forças Armadas, nesse momento tão sensível também da guerra, e um grupo que ele mesmo montou, ele mesmo fomentou, né? É de fato uma traição. Mas assim como são as milícias, né? Bem-vindo. O Daniel e o Tanguy ficam até zoando nessa live que eles fizeram falando sobre isso, que ele fala, pô, Putin, você não leu o Maquiavel, não? Ele já fala isso. Como é que você foi cair nessa história? Quando fala dele, já escreveu isso há 1000 anos atrás, essa história desses mercenários, que nunca vale a pena a longo prazo. Pode até ser uma proposta tentadora no início, mas no fim das contas não vale a pena. Então, essa foi a grande questão da Rússia nesse fim de semana. Esse grupo de mercenários fomentado pelo governo russo, né, arquitetado, enfim, que está a serviço, na teoria, do governo russo, meio que se rebelou contra, se rebelou contra, e colocou o governo russo nessa saia justa, nessa desmoralização, né? Quando a gente fala de que ninguém desafia, ninguém peita o Putin, não é bem verdade. Então... E o mundo se assustou muito, porque, imagina, gente, uma guerra civil na Rússia com o arsenal nuclear que se tem. É uma insegurança para o mundo todo, né? É muito, muito grave. Total. E aí, tudo que envolve Rússia vira uma grande... tensão. Um grande bafafá, né? Uma grande tensão, uma grande preocupação, porque é uma coisa meio imprevisível. Tudo foi meio que suspenso, né? As tropas recuaram e tal, mas... Vamos ver se tem algum desenrolar. Quais serão essas retaliações, possíveis retaliações, ainda que dito que nada acontecerá, mas, enfim, né, o Putin é imprevisível, imediatamente do nada as pessoas tomam um chá e morrem, essas coisas acontecem. Muitos oligarcas tiveram mortes absolutamente... surpreendentes, né? Estranhas Exatamente. nos últimos tempos, né? Suicídios, supostos suicídios.
Então é sempre algo a ser observado, né? É isso, gente. Acho que não tem mais por que estender, mas é só pra gente deixar aqui registrado no nosso acervo Angu de Grilo que teve esse tensionamento, esse momento em que alguém de dentro da Rússia desafiou o Putin com um grupo militar armado, fortemente armado, com dinheiro, com investimento, com conhecimento, né, dessas relações de governo também. Então, um episódio novo, né, nessa história aí, e vamos ver o que acontece em seguida, quais são os desdobramentos disso a médio e longo prazo. Vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser a resposta aí do Putin a essa traição. Bom, vamos para o nosso último bloco então, para a gente fechar esse episódio, pelo amor de Deus. Vamos. Bom, quero só fazer então, vamos então falar rapidamente aqui, quero ressaltar aqui 3 dados dessa pesquisa Vigizan, que foram dados, dados extraídos do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. A gente falou sobre essa primeira pesquisa que teve aqui no Angu de Grilo, falamos longamente. Isso. Esse segundo inquérito teve os primeiros resultados publicados em junho do ano passado. Então, eu acredito que a gente também tenha falado disso aqui no ano passado. Sim, a gente falou. Foi a que mostrou que a pobreza é rural, predominantemente rural, que a pobreza alcança a fome, né, a insegurança alimentar, não a pobreza. A fome e a insegurança alimentar alcança mais áreas rurais, que a fome e a insegurança alimentar alcança mais famílias com crianças, né? Isso. Famílias chefiadas por mulheres, famílias negras, e agora eles fazem uma qualificação mais profunda sobre essa dimensão raça, gênero e classe. Eu acho que tem 2 coisas que a gente pode... Bom, primeiro é o dado principal, que uma em cada 5 famílias chefiadas por pessoas pretas ou pardas no Brasil sofre com a fome. É o dobro, se a gente comparar com lares chefiados por pessoas brancas. Esse recorte, essa lente desses dados pensando nesse recorte racial e de gênero. Então, e essa situação é ainda mais grave quando a gente leva em conta a questão de gênero. 22% dos lares chefiados por mulheres, então é mais, né, até do que 1 em 5, sofre com a fome, quase o dobro em relação à família comandadas por mulheres brancas. Isso eu acho que é o que a gente, enfim, direto ou indiretamente já sabe, já prevê, mas os dados dão uma sustentação a essa teoria do que a gente fala aqui, do que a gente vê na prática. E aí eu acho que tem 2 coisas que eu queria ressaltar, que tem novas informações aqui, é a da história que a gente já tinha falado no ano passado, mas que casas com criança sofrem com mais insegurança alimentar. Então, 24% das famílias que tinham criança com menos de 10 anos e eram chefiadas por mulheres negras estavam em situação de fome. Nesse grupo, crianças menores de 10 anos, chefiado por mulheres negras, só 21% dos lares estavam de fato em insegurança alimentar, né? Porque a fome é a insegurança alimentar grave, mas tem uma graduação, outras dimensões, desses níveis. Então, com criança menor de 10 anos, chefiado por mulheres negras, só 21% dos lares no Brasil em insegurança alimentar. Gente, é muito pouco. Menos da metade do que foi encontrado em lares chefiados por homens brancos. Então, em famílias chefiadas por homens brancos, 52% está em insegurança alimentar. Surreal, né? E chefiado por mulheres brancas, 40%. Então, olha a diferença da segurança alimentar quando a gente tem criança menor de 10 anos entre chefiados por homens ou mulheres brancas e mulheres negras. É uma diferença brutal. E a outra coisa também, que a gente sempre fala aqui no Angu de Grilo, eu acho que vale pontuar, é que a fome se fez presente na metade dos lares chefiados por pessoas negras, onde tinha desemprego ou trabalho informal.
É óbvio que na condição de desemprego, essa insegurança alimentar grave foi muito mais frequente, e muito mais frequente em domicílios chefiados por mulheres negras e por homens negros. A diferença é muito pouca, de 40% para 35%. 40% de fome em lares chefiados por mulheres negras desempregadas e 35% de fome em lares chefiados por homens negros desempregados. E aí, qual é a grande diferença aqui? Quando a pessoa responsável pelo domicílio tinha emprego formal, e a renda familiar era superior a um salário mínimo por pessoa, a segurança alimentar, obviamente, é muito mais presente, e aí, muito mais presente em lares, 80% de lares chefiados por pessoas brancas e 73% por pessoas negras. Então, você vê como ainda tem uma diferença, né? 80% contra 73%, mas como o emprego formal faz diferença na realidade da segurança ou da insegurança alimentar. E a gente fala tanto aqui de trabalho formal, né, de precarização do trabalho, de conta própria, de autônomo, e isso se reflete diretamente na insegurança alimentar das famílias e aí, obviamente, das famílias negras muito mais. O que eu achei muito interessante também nesse trabalho é essa dimensão de como eles situam a fome, e acho que mesmo em área rural, se eu não estou enganada na leitura, como um fenômeno monetário relacionado à renda. Passa fome quem não tem dinheiro. Então, isso significa que o Brasil ele não investe no enfrentamento à insegurança alimentar em autoprodução de alimentos. Entende? Então, era importante pensar em soluções, de vez em quando a gente fala sobre isso aqui, hortas comunitárias, né? Nos a gente falou disso na semana passada, nas localidades, né? A gente nas falou escolas. dos quilombos. Por isso é tão importante, por exemplo, a merenda escolar. Isso explica a merenda escolar ser tão relevante na segurança alimentar de crianças. Então é preciso ter dinheiro para comer. E esse dinheiro se relaciona com o trabalho, né? Formal ou informal, e a informalidade que alcança mais mulheres, mais pretos, ela cria uma insegurança, né? Na estabilidade, na perspectiva de ter dinheiro. Isso é uma coisa. Então, trabalho, formal e informal, e o formal, obviamente, que ele te dá mais previsibilidade, então permite você tomar decisões, né? Saber que vai ter o dinheiro no mês seguinte. A outra dimensão é a previdência, então aposentadoria, assistência social, né? BPC, esses benefícios assistenciais e previdenciários, e o Bolsa Família. Então, a política de transferência de renda, relacionada ou não ao trabalho, ela, como a fome é um elemento, né, relacionado a ter ou não ter dinheiro ao nível de renda, a política social de transferência de renda, ela faz diferença na segurança alimentar. Agora, o Brasil, com o tamanho desse território, com a quantidade de áreas degradadas, abandonadas, terra disponível, precisava ter programas nessa direção da autoprodução de alimentos, porque isso é um colchão, né? E não me venham dizer que isso não é possível, porque é. E lá na guerra da Ucrânia, logo depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, toda aquela tensão em relação à produção de grãos, né, que a Ucrânia é uma grande produtora de grãos, de milho, e a Rússia de fertilizantes e tal. O que aconteceria na agricultura, né, e na produção de alimentos global, e veio a inflação dos alimentos. Bom, a gente já falou longamente sobre isso em vários angus. Mas o que eu queria dizer é que a FAO, que é a Agência da ONU para a Alimentação, o primeiro programa emergencial que ela montou quando da constatação de que haveria um agravamento da situação de fome no mundo em razão da guerra, foi um programa de distribuição de sementes de ciclo curto de produção. Para quê? Para você plantar para comer, sabe? Você planta um negócio e daqui a 2 meses... E isso é verdade, que outro dia a gente plantou uma semente de feijão num potinho de plástico aqui em casa. Uma brincadeira que eu fiz com o Marte, que a gente brinca de plantar. O fundo de uma garrafa, né? O fundo de uma garrafa de plástico.
terra e aquela semente única. Aquilo virou um pé de feijão que foi se enroscando. Hoje até eu tirei ele. Ele foi se enroscando na grade da janela. E acho que 2 meses depois, não teve mais do que isso, ele produziu 2 vagens de feijão. 2 vagens, cada uma com umas 6 sementes, então, né, assim, Gi? É muito rápido. Então, essa tecnologia de autoprodução, isso vai resolver o problema da fome? Não, mas é óbvio, você vai plantar só cenoura? Não sei, vai comer só cenoura? Mas vamos pensar que tinha gente no Brasil, e tem, ainda deve ter, catando osso, né? Para fazer um caldo, para fazer uma sopa. Então, assim, essas soluções de autoprodução, especialmente nas áreas rurais, óbvio, né? E aí isso é papel de política pública. Porque se você tem uma fome maior em área rural, porque as pessoas têm que ter dinheiro, então se você tiver algum tipo de política pública na direção da autoprodução de alimentos, com assistência técnica, com algum tipo de apoio, é menos fome, né? Eu acho que todo mundo concorda que é menos fome. Claro. E acho que nas áreas urbanas também, né? É isso que eu queria falar. A Juliana Gomes, que a gente já citou aqui várias vezes no Angu, que tem o Instagram Comida Saudável para Todos, vou até botar de novo aqui na descrição. É muito engraçado porque ela de vez em quando vai passear, dá uma voltinha assim no bairro, na quadra, no quarteirão para passear com o filho. E aí ela vai mostrando as árvores frutíferas e as plantas comestíveis que tem na vizinhança dela. Ela mora em Santa Catarina, e que ela pega, às vezes, dos vizinhos, ou que ela só fotografa porque, enfim, não conhece vizinho para pegar, mas assim, limão, um monte de folha que é comestível, que chama punk, né? Plantas alimentícias não convencionais. Aí ela fala que ela tem várias plantas que ela pegou do lixo, que jogaram fora, e ela plantou no quintal dela e já tá dando, sei lá, batata doce, morango, que ela fala, gente, esse morango eu não rego, esse morango há 2 semanas e o morango continua nascendo morango. Então, assim, muita coisa. E como ela bota isso do dia a dia ali, do bairro dela, que é um bairro, né, residencial, de casas e tal, a gente vê como coletivamente isso não é inviável, né? Eventualmente tem uma mangueira dando manga. Gente, nenhuma casa não é capaz de comer todas as mangas que uma mangueira de 100 anos dá numa temporada. Então, essa distribuição, né, essa coletividade que faz parte do que a gente falou um pouco da semana passada, que também se perdeu, né? Essa coletividade, especialmente nas grandes cidades. Mas eu acho que o interior ainda preserva, ou as cidades menores ainda preservam um pouco mais disso. Mas não é algo fora da realidade, né? Não é algo que não é mais possível. Ainda é possível, ainda acontece em muitos lugares do Brasil. Eu cresci, a minha avó paterna morava numa casa que tinha um quintal grande, com canteiro e tal, a gente plantava tudo. A gente pegou uma semente de mamão de dentro de um mamão, plantou um mamoeiro, que virou uma árvore de 3 metros de altura e dava aquele mamão formosa gigantesco, e que o condomínio do lado, as pessoas do condomínio pegavam, roubavam o nosso mamão, mas a gente plantou já cenoura, a gente plantou já feijão, assim, pega a semente, bota erva, capim-limão, pé gigante de capim-limão. As hortaliças. E várias culturas então, que são curtas, as coisas davam com muita facilidade, né? Batata doce, se você botar uma batata doce metade pendurada num copo, espeta como é o nome disso? Um palito numa batata doce, deixa ela com uma pontinha na água, ela vira uma trepadeira imensa. E é uma planta que cresce enlouquecidamente só se você botar um pouquinho ali na água. Então, é possível, né? E a gente tinha um costume, acho que todo mundo aqui já tinha uma avó, tem alguma memória de infância, de família, de uma avó, de uma tia-avó que tinha um quintal que se plantava tudo e se comia do próprio quintal. Não resolve insegurança alimentar, mas, eventualmente, é aquele legume que vai diversificar um prato de arroz e feijão, né, de farinha, de fubá, de seja lá o que for, você botar uma verdura, você botar um chuchu que deu no vizinho, você botar uma batata, você botar uma mandioca, isso enriquece a alimentação. Porque, de novo, vou lembrar rapidamente as classificações da insegurança alimentar.
A insegurança alimentar leve é a incerteza do acesso ao alimento em um futuro próximo ou quando a qualidade da alimentação já está comprometida. A insegurança alimentar moderada é a quantidade insuficiente de alimento, então quando você não tem alimento suficiente para todas as 5, refeições do dia, pelo menos 3, né, as 3 maiores refeições do dia. E a insegurança alimentar grave é a privação no consumo de alimentos e a fome. Então, a insegurança alimentar leve, isso quando a qualidade da alimentação já está comprometida, isso pode ser resolvido com o que a gente acabou de falar aqui. Porque se você tem dinheiro para comprar só o arroz e o feijão, e uma carne, e um ovo, e você não tem dinheiro para comprar os legumes, as verduras, se você plantar, você enriquece a sua alimentação, você aumenta a qualidade da sua alimentação sem necessariamente ter que gastar dinheiro. E aí é óbvio, mas eu não tenho espaço, eu vou fazer num potinho, mas é por isso que eu tô falando, pensar a coletividade dos bairros, dos vizinhos, se cada um plantar uma coisa, você faz uma feira no seu bairro, né? Então, é uma coisa que era tão comum antigamente, ficou muito mais inimaginável, especialmente nas grandes cidades, nos últimos tempos. Acompanhe a Juliana, que eu amo quando ela vai dar os passeios pela vizinhança e ela fica percebendo, pegando limão siciliano. Gente, tem de um tudo que ela vai pegando dos vizinhos, é maravilhoso. E chega desse episódio de Angus. Pelo amor de Deus, beijo. que eu tenho mais trabalho para fazer. Até semana que vem. Bom final de semana para vocês. Bom final de junho. Comecemos julho com o pé direito, chegamos na metade do ano oficialmente. E é isso, gente. Semana que vem a gente tá de volta. Meu querido Xangô Velho. Meu querido São Pedro. Meu querido. Então se despeça, Flávio. Não, desejando aí um bom final de mês de junho, julho chegando, mas lembrando aí de São Pedro. Salvamos Santo Antônio, salvamos São João, salvemos São Pedro, que também é um Xangô velho e que nos ajuda, já me ajudou muito na missão de acesso à casa. Da casa própria, né, Flávio? Minha casa, minha vida. São Pedro é o meu patrocinador, Minha Casa Minha Vida. Quem tá querendo o sonho da casa própria, vai lá em São Pedro. Vai lá no São Pedro. Funcionou por aqui. Ai, gente. Um beijo, pessoal. Até semana que vem.